Fala galera, fora da cena para mais um vídeo. Já aproveita e já põe 2x aí para melhor ouvir a dicção da minha voz, beleza? Vou falar hoje com vocês a respeito de uma coisa que eu tenho percebido na juventude de hoje. E eu ia colocar um outro título nesse vídeo, mas eu acabei colocando esse aí por conta das situações que tá vendo agora. No final do vídeo eu posso até explicar o motivo também, mais concreto. O título do vídeo que eu ia pôr antes era assim, mais ou menos. Por que Por que as molecadas de hoje são virgens, né? Apesar de ter 17, 18, 19 anos, 20, 25, 30 e até mais. Por que está acontecendo esse fenômeno, né, de virgindade, né? A gente sabe que é por conta da hipergamia da mulher, que elas estão cada vez mais criteriosas, a régua delas estão absurdamente problemáticas. Mas também não é só isso, porque tem as feias, né? E as feias também querem fazer. Só que mesmo assim, a gente vê que a molecada às vezes não é uma questão de orgulho também, porque se o cara tá na vontade, ele faz café mesmo, né? Mas mesmo assim, nós vemos que a dificuldade é grande. A molecada ainda a gente vai vendo que as estatísticas é cada vez maior, né? A idade onde a pessoa acaba se tornando aí um virgão, né? A gente pode dizer assim. Não é problema nenhum, eu vejo isso. Porém, a confiança do homem pode ser que ela tenha uma dificuldade aí na confiança do homem de lidar com relacionamentos entre outros, tá? Eu falo também por um pouco de experiência, porque apesar de eu ter perdido a minha virgindade com uma idade pouca, né? Mesmo assim, a oportunidade de ter sexo de novo não foi rápido, certo? E eu só vim ter sexo de novo, cara, depois que eu casei mesmo, cara. Depois que eu casei. Então, tipo assim, eu perdi a virgindade, que eu lembro agora, eu não lembro de ter outra ocasião. Talvez tenha tido uma ocasião com puta, mas eu acho que não, foi só depois do casamento mesmo, né? Porque aí eu comecei, entrei pra igreja, né? E, e não teve. A próxima experiência foi com a mulher, né? Com a ex-mulher. E o que eu vi nesse período? Eu vi que as tentativas de conseguir sexo, cara, era muito escassa mesmo. É, eu vivia num mundo romantizado, tipo, eu queria que fosse perfeito os relacionamentos, o namoro para mim era tudo romantizado. O meu problema de ter mantido a minha virgindade não foi nem ter conhecimento da promiscuidade da época, nem da facilidade de oportunidades, enfim. Foi por conta de falta de experiência mesmo e confiança. E também por ser meio romantizado, certo? Juntou os três, não tinha muita confiança em mim, falta de experiência, né? Porque não tinha muitos acessos. E foi a questão do pensamento engessado, né? Engessado no caso que a pessoa romântica, querendo acreditar em amorzinho tal e tudo mais. E esse foi um dos motivos. Hoje nós vemos que mudou tudo, né, cara? Eu tomei até um susto na época que eu tava mais ou menos com uns 30 anos, que eu vi como que a promiscuidade tinha aumentado, como o acesso às mulheres é, estavam maior, né? Como, por exemplo, ver uma mulher em nudes de câmera e tudo mais, essas coisas. Na nossa época não tinha isso, porque as mulheres elas não tinham acesso à tecnologia da época, né? Mas a promiscuidade delas era a mesma, só que elas não tinham acesso à tecnologia, ou seja, elas não tinham como divulgar a sua promiscuidade. Hoje nós vemos que elas são mais promíscuas, nós vemos que a internet facilita muito, porém, cara, a gente vê a grande maioria dos caras virgem. Por quê?
por causa da hipergamia, que nem eu falei, e outra, para mim, eu acredito que é por causa da questão do isolamento do jovem hoje. Então, vou contar aqui, ó, vamos lá, vamos enumerar aqui. Primeiro, a parte da libido do jovem e a questão da... Primeiro, vamos falar primeiro da vivência do jovem hoje. Na nossa época, nós tínhamos convivência tete a tete com elas, né? Então, tipo, a tecnologia não atrapalhava o, a abordagem física, né? A gente conseguia abordar uma mulher porque às vezes a gente não ia ver ela em outro ambiente a não ser pessoalmente, por exemplo, na escola. Não tinha nem celular nem nada, então a única forma de abordagem era a abordagem tete a tete, olho no olho e tal. E isso facilitava um pouco porque as mulheres viam que tudo aquele glamour todo não era tudo aquilo. Ou seja, às vezes o cara bonito não tinha muita ideia, e às vezes o cara feio tinha ideia, às vezes o cara médio ele era mais ou menos das ideias, ele sabia chegar, mas ele tinha os seus medos, né? Então o que acontece é o seguinte. É o que tinha para aquela época. A tecnologia não era abrangente e a gente tinha que sair. Ou seja, a gente adorava ir para a escola porque tinha os encontros com as minas, porque era a única forma de a gente ver as mulheres. A gente adorava fazer interclasse, sair para o shopping, fazer várias coisas, entendeu? Por quê? Porque existe a questão do olho no olho, entendeu? A questão do vamos para cima. E já teve várias vezes que eu vi os caras abordando em diversas formas as mulheres e isso era normal naquela época. Hoje nós vemos o quê? Que o jovem ele fica preso dentro de casa, cara. Conversa com eles, com os amigos, é só dentro de uma tela de computador ou de um celular. Então ele acaba que tendo o seu relacionamento, o seu círculo de amizades mais virtual do que pessoal. E todos que aquelas pessoas que ele conhece pessoalmente, ele acaba tendo mais conversa com ela pelo virtual do que no tete a tete, entendeu? Então o que eu vejo hoje é os caras, eles acabam dando o que elas querem, que é a atenção, que é a conversa, que é o papo. Em troca, eles não têm nada. Ou seja, na época que a gente conversava com as minas, a gente conversava, dava atenção para ela, mas a gente já ia. Nós, perdão, tô falando errado aqui o português. Mas nós já íamos para cima, entendeu? Então nós já íamos para o abate, tipo, ou seja, na hora que você dava um pouco de atenção para a pessoa, se demorasse, se você percebesse que a pessoa não estava afim de você não dava mais atenção para ela. Então elas eram obrigadas praticamente a evoluir em um relacionamento, senão elas não iam ter o que elas queriam, que é a atenção. Hoje não, cara. Hoje, hoje, mano, o TikTok faz elas terem atenção em abundância. Instagram faz elas terem atenção em abundância. A própria conversa dos moleques pelo WhatsApp dão atenção em abundância para elas, conversam muito e não tem como evoluir para mais nada. Às vezes o cara conhece uma menina que é até de outro estado, tem um super relacionamento bem com ela. Às vezes a menina até dá indícios de que queria ficar com ele, só que ele mora em outro estado, então o cara não consegue. Então, isso seria um dos motivos que a molecada tá virgem hoje, porque eles acabam tendo relacionamentos virtuais, eles acabam tendo a sua conversa na grande parte virtual. Outra coisa seria o que? Os moleques não tão independentes quanto antigamente, né? Onde eles conseguiam se arranjar. Às vezes ele até arranja uma mina, às vezes até quer, até a mina que às vezes até rola que vai acontecer algo, mas não tem lugar para acontecer. Porque ele tá tão acostumado com a casa dele e com os ambientes seguros que ele não consegue ele não consegue imaginar como que ele seria fazer isso fora do ambiente seguro dele, entendeu? Tudo bem que é inseguro o cara fazer no meio do mato, numa construção,
e fazer esses bagulho, entendeu? Só que na nossa época, cara, era as bananal, era, cara, não tinha na hora que queria e tinha que acontecer, era onde tinha que acontecer, cara. Então a gente chamava as meninas pra ir no rio pegar argila pra trabalho pra escola, mas nessa o que que a gente fazia? A menina falava assim: ah, eu vou lá fazer xixi e tal, e dava uma piscadinha pra um cara, ou esquema, e já era, mano. Acontecia, era coisa de 15 minutos, no máximo já acontecia, entendeu? Então tinha esquema, os caras conseguiam fazer esquema, e tinha jeito, então sempre tinha um esquema pra fazer, nem que fosse perto do mato, na construção, na casa de amigos, sempre tinha esquema. Hoje, existe uma grande dificuldade nisso, entendeu? E aí tem essa questão, tem a questão deles ficarem com relacionamento virtual, tem a questão de não terem onde fazer, e tem a questão da hipergamia da mulher, né? Aí o que acontece que eu fico vendo? Muitos jovens hoje, eles querem, às vezes querem ser miguital, querem ser vocel, inclusive eu tava vendo um vídeo quase agora, o Malandro Pio, ele tava falando a respeito do que o Dom Sano tá, na treta aí que tá rolando, sabe? E aí ele falou a respeito de uns assuntos e eu falei, poxa, até que pode ser que tenha razão, porque as molecadas não tem como elas aderirem ao bolsolismo sendo coisas que a libido deles estão à flor da pele, entendeu? Nós que temos 40 anos, ou alguém dessa faixa etária, cara, nossa libido, sabe, não tem mais, tipo assim, a gente quer, mas não é mais a mesma coisa que um jovem, entendeu? Então, pro jovem é mais complicado se controlar por causa dessa libido. E aí o que que acontece? Ele acaba tendo frustrações, acaba tendo perca de confiança. E aí é onde eu acredito que aquela prática bem antiga mesmo, onde o cara falava assim, cara, você tem que ter experiências. Por quê? Porque isso vai gerar confiança em você, você vai conhecer a natureza da pessoa, você vai ter contato físico com a pessoa e você vai, é, pelo menos, se desenvolver psicologicamente. A gente vê jovem que não consegue, às vezes, lidar com uma pessoa do sexo oposto, entendeu? E aí, às vezes, namora sem saber que tá namorando uma menina toda estragada da mente. Às vezes, namora uma pessoa que não é ideal para ele, acaba sofrendo. E aí se fode todinho, entendeu? Então, eles não vão conseguir ser Volcel e nem é ideal que eles sejam Volcel, nem Migtal. Por quê? Porque, cara, a libido não vai deixar. A libido não vai deixar. E aí é onde está o perigo. Nessa da libido deles ser muito poderosa, muito forte, eles vão acabar fazendo cagada, entendeu? Então o ideal é que eles se previnam e sejam e façam algo, por exemplo, meio que casual. Por isso que na minha concepção a prática de GPSismo seria o melhor para desenvolvimento, entendeu? Desenvolvimento que é tanto natural de si mesmo, da sua natureza biológica, quanto psicológica, cara. Não tem problema. Só que aí é onde corre o medo, né? Às vezes, se o cara tem dificuldade com uma GP, imagine com uma pessoa pessoalmente como que deve ser, entendeu? Só que aí é outro assunto para outro vídeo. Esse vídeo já ficou um pouco longo. Então, o que que vocês acham aí? A pessoa que é jovem até os 25 anos, até os 20 anos, ele vira um Volcel ou ele aprende a lidar com a libido dele e acaba entrando para alguns ramos aí da machosfera e para alguma ramificação onde ele consiga se adaptar, né? Porque o volcelismo, para mim, para eles, não cola, cara. Por isso que, às vezes, eu deixo o conhecimento para dosar o conhecimento no meu filho mais para frente, só sempre falando para ele, cara, só não faça filho. Então, tipo assim, a parte de desenvolvimento de conversa e tudo mais e relacionamento, cara, eu às vezes deixo ele se virar sozinho. Só que aí eu vou dar as dicas para ele, né? Só que, tipo, proibir ele de se envolver, eu não proíbo não, deixo ele
se vira. Mesmo porque não tem nenhum termo dentro do Manifesto Miguel que fala que o cara não deve se envolver com uma pessoa. Enfim, a gente pode discutir isso qualquer hora. Beleza? Abraço.